Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós iremos passar agora para a exposição bíblica da Palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês o texto de Jó, capítulo 42. Eu lerei os 6 primeiros versículos desse capítulo, portanto, o versículo de 1 até o 6. Jó 42, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar? Pai bondoso, graciosamente o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja, como povo do Senhor, para prestarmos este culto público de adoração ao Senhor. Nós já cantamos, já lemos a Tua Palavra, já oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados. E agora, Deus, mais uma vez nós abrimos a Tua Palavra e carecemos da instrução que vem do Senhor para a nossa vida. Pedimos, Pai, que pelo Teu Santo Espírito o Senhor venha falar a cada um de nós, que o Senhor prepare o nosso coração, ilumine a nossa mente, abra, Deus, os nossos olhos para que possamos entender a Palavra do Senhor, para que sejamos ensinados no meio dessa Palavra e assim possamos viver para a glória do Senhor. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos e pedimos. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos chegando ao final de mais um ano. Hoje é o último domingo do ano de 2025 e as portas do ano de 2026 já estão diante de nós. Se Deus nos permitir chegar até quarta-feira, nós faremos então a transição para o ano de 2026. Ao olharmos para trás e fazermos uma análise do ano de 2025, nós poderíamos dizer com toda certeza que, mesmo em meio às dificuldades, a perdas, a sofrimentos, dores, conquistas, alegrias e tantas bênçãos, coisas que tivemos neste ano, o Senhor esteve ao nosso lado. Ele nos sustentou, foi Ele que nos guardou, Ele que nos preservou com vida no decorrer de todo este ano. E agora nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Nós podemos afirmar com toda a convicção que até aqui nos ajudou o Senhor. O texto que nós temos aqui diante de nós é um texto que nos fala sobre encerramento. É um texto que nos fala sobre o final de uma jornada. Nós estamos aqui diante de um texto de um livro bastante conhecido, que é o livro de Jó. E aqui no capítulo 42 nós temos o final da jornada de Jó. Nós temos as últimas palavras desse homem sendo registrada para nós aqui nesse livro. Nós sabemos que a caminhada desse homem não foi fácil, foi difícil, ele teve uma caminhada marcada por dor, por silêncio, por questionamentos, e ele teve uma caminhada marcada por um profundo sofrimento. Nós não sabemos se foi apenas um ano, se o que está acontecendo aqui, sendo registrado, era o final de um ano para Jó. Provavelmente foi mais de um ano tudo aquilo que Jó teve que enfrentar. Mas aqui nós temos um homem diante de Deus, confessando coisas que são valiosas e instrutivas para nós, para o nosso relacionamento e para o nosso entendimento sobre quem Deus é. O texto de Jó 42, versículos de 1 a 6, não é apenas parte do encerramento deste livro, mas ele também é o desfecho de um processo espiritual profundo na vida desse homem, no seu relacionamento com o Senhor.
Esse texto, irmãos, nos oferece preciosos ensinamentos sobre quem Deus é, sobre como nós devemos nos relacionar com Ele e sobre o quanto esse Deus é digno da nossa confiança. O livro de Jó é bem conhecido, embora não seja um livro tão bem entendido. Jó faz parte daqueles livros do Antigo Testamento que são classificados como livros de sabedoria. E esses livros definitivamente não são fáceis de serem entendidos. Esse livro é intrigante. Há quem diz que para corações que desprezam a Deus, o livro de Jó, a princípio, pode ser usado como um argumento contra o próprio Deus. Já parou para pensar sobre essa realidade? Jó nos fala do relacionamento de Deus com esse homem, esse livro nos fala desse relacionamento, e para quem despreza a Deus, esse livro pode ser um prato cheio para ser usado contra o próprio Deus, se ele não for entendido corretamente. O livro de Jó lida com a seguinte pergunta: se Deus é justo e amoroso, por que ele permite que um homem injusto aos nossos padrões, aparente para nós, tal como Jó, sofra tanto? Por que Deus permite o mal para pessoas que aparentemente para nós são justas? Por que Deus permite essas coisas? É interessante vermos isso porque ao falarmos de Jó, nós estamos falando de um homem que nos é apresentado como íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, mas que repentinamente teve a sua vida mudada completamente. Todos os seus bens materiais foram destruídos, os seus filhos e as suas filhas morreram, ele ficou com chagas em todo o seu corpo, o que lhe causava muita dor e muito mau cheiro. Sua mulher passou a questionar a fé desse homem e passou a aconselhar esse homem a se voltar contra o seu próprio Deus. E como se não pudesse piorar, a narrativa desse livro nos conta que algo foi pior para esse homem. Jó recebeu as visitas de 3 amigos, e depois de mais um amigo, então seriam 4 amigos, que a gente tem sérias dúvidas se de fato eram amigos de Jó. Eles tinham até uma boa teologia, derrapavam aqui e ali, mas as aplicações que esses amigos de Jó faziam eram péssimas. E Jó teve que lidar com essa situação. O problema, meus irmãos, é que em tudo isso, essas pessoas, Jó, os seus amigos e a sua esposa, não tinham conhecimento que é revelado para nós nos 2 primeiros capítulos desse livro. Eles não sabiam que houve uma conversa de Deus com Satanás. E nessa conversa, Deus virou para Satanás e diz: olha, você tem visto o meu servo Jó? Você tem enxergado, tem olhado o meu servo Jó? Ninguém nunca contou para Jó essa realidade do que aconteceu na corte celestial, da conversa de Deus com o próprio Satanás. Jó não sabia disso, porque se ele soubesse disso, talvez ele lidaria de maneira melhor com o seu sofrimento e com a sua situação delicada. Jó 42, então, apresenta para nós essa última sessão desse livro, depois de muitos argumentos, discursos dos amigos de Jó, do próprio Jó, do último amigo dele, e depois do capítulo 38 até o 41, a gente tem o próprio Deus discursando para Jó. Então a gente tem o capítulo 42 como a última sessão desse livro. E nela Jó chega à reta final de sua trajetória, ao final das suas lutas e provações, antes de ter a sua saúde restaurada, antes de ter uma mudança na sua vida, Jó então confessa coisas ao Senhor. Nós temos então uma confissão de Jó a Deus, como uma espécie de conclusão diante daquilo que tudo lhe foi feito ali, diante de tudo que lhe aconteceu. Nós temos aqui um Jó bem maduro e convicto sobre quem Deus é e como nós devemos nos relacionar com esse Deus. Meus irmãos, essa confissão de Jó, bem como as suas declarações finais sobre quem Deus é, nos apresentam aqui convicções bíblicas que podemos ter para orientar a nossa reta final desse ano e para o nosso ano de 2026. Aquilo que Jó vai confessar é aquilo que nós devemos confessar no próximo ano, é aquilo que nós devemos confessar ao final deste ano, porque são verdades que refletem para nós o ensino da palavra de Deus para nós. Eu quero então passar a destacar essas confissões de Jó, essas convicções que esse homem tem na reta final da sua jornada. A primeira convicção que Jó tem, a primeira confissão que ele faz,
está aí nos versículos 1 e 2, onde ele confessa a soberania de Deus. Ele diz, ele deixa claro, ele mostra, por meio da sua confissão, que Deus é soberano. Olha o que Jó diz. Então respondeu Jó ao Senhor. Percebam que depois do discurso de Deus, nos capítulos anteriores, Jó agora então fala pela última vez. E qual é a sua resposta a Deus? Ele diz, olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nessa primeira confissão aqui, Jó testifica da soberania de Deus, ele confessa a soberania de Deus. No decorrer da leitura do livro, Jó chega a falar da soberania de Deus, mas parece que Jó não está tão convicto de que Deus seja soberano e bom, justo em tudo o que ele faz. Parece que o coração de Jó foi tomado por incertezas sobre a soberania de Deus e sobre a bondade desse Deus soberano. Mas aqui no capítulo 42, logo no início da sua resposta, esse homem vira para Deus e confessa a soberania dele. Em outras palavras, é como se Jó caísse de joelhos diante do Deus soberano. É como se esse homem chegasse ao final derrotado, mas ele chegou derrotado com a melhor de todas as derrotas na sua vida. Ele chegou convicto de que Deus é soberano. É interessante, irmãos, ver essa confissão, porque ela acontece após o discurso de Deus. Capítulos 38, 39, 40 e 41, nós temos Deus discursando para Jó. E é interessante porque o discurso de Deus para Jó toca no aspecto da sua soberania. Deus se apresenta como Criador, mas como um Criador soberano, como aquele que cria todas as coisas, dá controle para a sua criação, como aquele que preserva, mantém a sua criação, como aquele que é justo em tudo que ele faz, os seus planos são justos. É dessa maneira que Deus se apresenta e discursa para esse homem. Diante de tudo isso, então, Jó chega à conclusão, à sua convicção, e ele diz, olha, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa declaração aqui, bem sei, indica que Jó, o questionador dos capítulos anteriores, aquele que passou terríveis sofrimentos sem saber o porquê de Deus permitir os sofrimentos. E tem uma coisa que é interessante no livro de Jó. A gente lê o livro de Jó muitas das vezes preocupado com o sofrimento desse homem. Mas Jó não tem tanta preocupação com o seu sofrimento. A preocupação de Jó, o que inquietou o coração de Jó, foi o fato de Deus ter se levantado contra ele. Se trouxe sofrimentos, aí é outra coisa. Mas o fato de Deus ter se levantado contra ele, isso trouxe angústia ao coração de Jó. Mas aqui a gente tem um homem que chega ao final dizendo, olha, eu bem sei que tudo podes. Eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Jó chega ao final sem dúvidas de que Deus é soberano e é um Deus soberano bom, justo, e os planos de Deus são bons e não podem ser frustrados. Jó aqui retira os olhos de si e ele os direciona para Deus. Agora ele está convicto de que os planos de Deus se realizam do jeito que Deus planejou e Deus é justo com os seus planos. Ninguém consegue frustrá-lo. Meus irmãos, nós podemos chegar ao final deste ano com essa mesma certeza da soberania de Deus. E nós podemos entrar em 2026 convictos de que Deus pode tudo fazer, mas que nós não podemos fazer tudo. Deus é soberano, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os nossos podem. Se Deus é soberano, nós não somos soberanos. Se Ele está no controle de todas as coisas, isso significa que nós não estamos no controle de todas as coisas. E a gente viu isso no decorrer do ano de 2025. E a gente verá isso no decorrer do ano de 2026. Nós iremos planejar, nós iremos agir no ano de 2026, muitos aqui têm metas para serem alcançadas, muitos aqui têm sonhos para serem realizados em 2026, muitos aqui já fizeram os planos de 2026, mas Jó vem com a convicção que nós precisamos ter, quem é soberano é Deus. A gente pode até fazer esses planejamentos, a gente pode até ter metas para o próximo ano, mas quem é soberano para realizá-las? É Deus. É Deus que tem poder para realizar os seus planos. É claro que essa convicção da soberania de Deus não significa então que nós devamos deixar de agir.
Uma vez que Deus é soberano, pastor, então eu posso viver relaxadamente, tranquilamente, sem agir, esperando que Deus mande do céu assim, que caia pronto no meu prato? Não é isso. A gente vai ter que agir, a gente vai ter que planejar, a gente vai ter que trabalhar muito no ano de 2026, mas não podemos nos esquecer, nós não somos soberanos. Os nossos planos podem ser frustrados no próximo ano. Meus irmãos, o ponto aqui é que a convicção da soberania de Deus, experimentada na vida prática, nos faz viver com menos crise e com o entendimento de que somos suscetíveis a não concretizarmos o que nós projetamos. Lembre-se do que é dito lá em Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? É do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Quando ele está planejando, parece ser tudo muito puro, muito santo. O que eu vou fazer, está decidido, será assim e assim. Mas o Senhor pesa o Espírito. O Senhor sonda as motivações do nosso coração. O Senhor sabe se os nossos planejamentos, se os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas metas têm motivações corretas, se realmente serão boas para nós. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Meus queridos, é bem possível que vocês tenham tido um ano de 2025 pior do que esperava. Ou talvez não, talvez melhor do que foi planejado no final de 2024, projetado no final de 2024. E se o seu ano foi melhor que o planejado, ou pelo menos de acordo com aquilo que você planejou, é bem provável que você termine o ano de 2025 com essa confiança e com o coração grato, tranquilo diante do Senhor. Que bênção foi o ano de 2025. Agora, se o seu ano não foi como planejado, é bem provável que você termine 2025 com a impressão que não foi um bom ano. Bom, essas conclusões, elas até são válidas, mas elas não são determinantes. Encerrar o ano bem é reconhecer que Deus é soberano. É reconhecer que os planos de Deus foram realizados sobre a sua vida. É reconhecer que não teve problema se os seus planos foram frustrados, desde que o controle soberano de Deus esteve sobre a sua vida. É dessa maneira que é terminar um bom ano e assim entrar em um novo ano. É isso que Jó tem aqui. É essa convicção que esse homem tem aqui. É assim que ele chega com as suas últimas palavras diante do Senhor, confessando ao Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus, mesmo tendo passado por sofrimento, aceitando coisas ruins. Ele entendeu que tudo isso fazia parte do plano perfeito de Deus, fazia parte da soberania de Deus. Agora, será que coisas ruins podem mesmo compor o plano perfeito de Deus? Será que tudo isso está mesmo debaixo da soberania de Deus? A Bíblia mostra para nós que sim, meus irmãos. A gente tem a história de José, lá no começo, no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo, José foi maltratado no Egito. José passou por inúmeras dificuldades, coisas ruins aconteceram no plural na vida de José. Mas Deus usou tudo aquilo para o bem de José, para o bem de Jacó, para o bem do povo da aliança. Foi o próprio José que virou para os irmãos e diz: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus soberanamente transformou em bênção para mim, para vocês e para a nossa descendência. Meus irmãos, Deus é soberano e dentro dos seus planos, coisas ruins podem acontecer. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, e são todas as mesmas, coisas ruins e coisas boas, cooperam para o bem. Quer ver uma prova de como isso fica muito claro para nós? A crucificação do nosso Redentor mostra isso. A crucificação de Jesus Cristo é a prova cabal de que isso pode acontecer. Em Cristo, a soberania de Deus pode ser perfeitamente visualizada. A cruz, o pior momento aparente, estava dentro do plano perfeito e soberano de Deus. O sofrimento de Jesus, a sua morte na cruz, não frustraram o plano de Deus, pelo contrário, fizeram com que o plano de Deus fosse cumprido, porque os seus planos não são frustrados, Ele é soberano. E qual foi o resultado dessas coisas ruins? O resultado foi bênção para nós. O plano de salvação estava sendo executado e sendo aplicado ali quando Cristo morre na cruz do Calvário. É por isso que nós podemos confessar com Jó:
bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa primeira confissão de Jó implica em uma segunda confissão dele. E agora a gente já tem no versículo 3, e a segunda convicção, a segunda confissão de Jó é de que nós somos limitados para entender os planos de Deus. Olha como Jó fala no versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A pergunta que Jó coloca aqui para nós na parte A do verso 3 foi dirigida originalmente por Deus, lá no capítulo 32, no versículo 2. Deus que faz essa pergunta aqui da parte A do versículo 3. Agora Jó pega para si mesmo essa pergunta, como quem diz, olha, na verdade, Deus, eu falei mesmo de coisas que eu não entendia. Eu podia ter guardado a minha língua, eu podia ter ficado em silêncio, mas eu falei de coisas que eu não entendia. Isso significa que Jó chega ao final da sua longa jornada de sofrimento sem ter as explicações, sem ter o entendimento de todo o seu sofrimento que ele enfrentou. Deus não revelou a Jó que teve uma conversa com Satanás. Nós sabemos dessa conversa, mas lembre-se, Jó não sabia disso. Portanto, quando Jó foi questionar a Deus, ele o fez sem conhecimento de causa. Ele quis uma audiência com Deus, mas ele não tinha material, ele não tinha como apresentar a sua queixa, uma queixa que fosse justa diante de Deus. Mas mesmo assim, Jó quis ter uma conversa com Deus. Jó quis ter uma audiência com Deus. Os amigos de Jó também tiraram conclusões, mas o que faltava para os amigos de Jó? O real conhecimento. Eles não tiveram conhecimento da situação, do que aconteceu ali na corte celestial. A mulher de Jó também agiu sem conhecimento. E todo o livro de Jó, meus irmãos, se desenvolve nos mostrando que aquilo que Deus estava fazendo com Jó, na verdade, não precisava ser explicado e nem entendido. O objetivo não era Jó ficar sabendo, não era ter as explicações, o objetivo era o resultado final. E qual era o resultado final? Jó vai blasfemar ou não? Jó vai continuar fiel ou não? Esse era o objetivo. Esse era o alvo. Jó vai blasfemar ou Jó vai continuar fiel? Meus irmãos, tem coisas que acontecem e que acontecerão em nossa vida sem que nós também tenhamos as explicações que nós tanto gostaríamos de ter. E se não tivermos, é porque é para permanecermos sem explicações mesmo, meus irmãos. É para permanecermos dessa maneira. O importante será o resultado. O importante será saber se nós seremos mais parecidos com Cristo, se nós seremos fiéis a Deus quando tudo vai mal, se nós continuaremos apegados ao Senhor ou não. Por vezes a gente vai querer ter explicações de uma enfermidade, do porquê Deus permite determinadas dificuldades, adversidades na nossa vida, mas Ele não nos dará explicações. A gente gostaria que as nossas provações viessem com legendas, mas elas não vêm com legendas. Elas simplesmente vêm. Deus simplesmente as envia para nós. Infelizmente nós temos uma grande inclinação como Jó, como seus amigos, como a sua esposa, para falar daquilo que nós não entendemos, para tentar explicar aquilo que nós não temos capacidade de explicar. E o que nós deveríamos fazer é o que Jó está fazendo aqui. Eu não compreendo, por vezes, os planos de Deus. E aqui eu estou sendo otimista. Por vezes a gente não compreende os planos de Deus. É melhor, irmãos, reconhecer a nossa ignorância, a nossa limitação, entendermos que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, os seus planos são perfeitos, e está tudo bem se Ele nos prova. Está tudo bem se Ele permite adversidades na nossa vida. Isso não significa, irmãos, falta de inteligência, pelo contrário, significa humilhar a nossa inteligência. É dizer, olha, ela tem limites, ela chega até aqui, a minha razão vai até aqui, o meu entendimento das coisas vai até aqui. Por vezes acontecem coisas na nossa vida que nos falta teologia para explicá-las. Os pastores aqui da igreja sabem muito bem disso. Às vezes a gente lida com situações que nos falta teologia. Pessoas vêm pedir aconselhamento para nós e falta teologia.
Você busca nos anos de estudo, nos livros, em bons teólogos, e te falta teologia para explicar. Porque teologia é um exercício humano, uma tentativa de compreensão de quem Deus é. Nós somos seres limitados, criados por um Deus todo-poderoso. Portanto, irmãos, é natural, por vezes, não entendermos a maneira como o Senhor age. E a Bíblia, que é a revelação desse Deus para nós, também não tem a pretensão de dar todas as explicações que nós gostaríamos de ter para todas as situações que acontecem na nossa vida. A Bíblia não tem essa pretensão. Sabe o que a Bíblia sempre nos faz? Sabe o que ela sempre vira para nós e diz? Confie no Senhor. Dependa do Senhor. Deus é soberano. Ele está no controle. Ele é bom, Ele é justo, Ele tem conduzido a sua vida até aqui e Ele continuará conduzindo. Aquilo que é necessário, essencial para a sua vida, Ele tem te dado. Ele é o bom pastor que não nos deixa sentir falta de coisas que são essenciais. Ele se deu por nós, Ele deu o seu Filho por nós. Ele já deu prova suficiente de que o que é necessário, Ele nos dá. É isso que a Bíblia vem e nos apresenta, mas ela não dá as explicações que a gente gostaria de ter. O problema é que quando nos falta essa convicção bíblica de que nós somos limitados para entender os planos de Deus, por vezes nós questionamos Deus, por vezes nós murmuramos, por vezes nós falamos mais do que oramos. A gente deveria orar mais, mas aí a gente começa a murmurar, a reclamar, a gente começa a exigir respostas de Deus. Mas entender que somos limitados, meus irmãos, para compreender os planos de Deus, nos ajuda bastante na caminhada. Nos ajuda a encerrar o ano bem. E nos ajuda a caminhar no ano de 2026 de maneira muito boa. Bem tranquilos em 2026. Nos ajudará, meus irmãos, a dizer: Senhor, eu confesso que não estou entendendo, mas eu confio em Ti. É melhor confiar no Senhor. A segunda confissão de Jó implica numa terceira confissão, que nos mostra que Deus nos dá algo bem melhor que explicações. Jó termina as suas palavras de maneira belíssima. Ele nos mostra que Deus nos dá algo melhor que explicações, quando a gente passa por dificuldades. A terceira convicção de Jó está nos versículos 4, 5 e 6. E nesses versículos fica claro para nós que há um benefício supremo em tudo o que acontece. Por pior que seja o que lhe acontecer, há um benefício supremo. Versos 4, 5 e 6 dizem assim: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A atitude de Jó aqui, nesses versos, é uma atitude de retratação. Jó termina, as suas últimas palavras registradas no livro são palavras de alguém agora que se retrata diante de Deus. Por que ele se retrata? Porque ele falou da soberania de Deus e parece que ele não tinha tanta convicção. Ele falou de coisas que ele não deveria ter falado. E agora então é a hora de se retratar. E Jó faz isso, irmãos. As suas últimas palavras são de retratação. E veja como isso acontece. O verso 4 destaca a retratação de Jó. Como ele falou sem entendimento dos caminhos de Deus, agora vem então a sua retratação. Então no versículo 5, Jó destaca: olha, eu conheci a Deus somente por meio de ouvir falar a respeito. Isso me encanta, porque Jó é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E ele só tinha ouvido falar a respeito de Deus, e ele vivia dessa maneira. Esse homem é crente, irmãos. Jó era um crente, com todas as letras maiúsculas. Era um homem crente. Esse tipo de conhecimento significa conhecer a Deus por meio do que é registrado e transmitido. Jó provavelmente fazia parte da época dos patriarcas. A revelação ela era progressiva, ela estava sendo entregue, mas Jó não tinha tantas informações como nós temos hoje, que o cano está fechado. A gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus entregue de uma vez por todas. Mas Jó não tinha isso. Mas o que ele ouvia falar sobre Deus, a respeito de Deus, ele vem e traz à tona aqui. E Jó vivia zelosamente com base nesses preceitos. Porém, a experiência de Jó com Deus era uma experiência assim um tanto impessoal. Esse homem ainda não tinha tido uma experiência assim pessoal com Deus que ele ouvia falar a respeito.
Porém, depois de tudo o que lhe aconteceu, Jó passou a ter uma fé inteiramente pessoal. Tanto é que ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Há uma mudança aqui. Há uma mudança drástica de ouvir falar a respeito e agora os meus olhos te veem. É claro que Jó não teve uma visão física do Senhor, pois Deus falou através de um redemoinho. Lá no capítulo 38 é dito que Deus fala com Jó através de um redemoinho. O que aconteceu lá foi algo muito semelhante com o aparecimento de Deus no Monte Sinai. Deus apareceu assim, muito provavelmente para que Jó não fosse consumido pela santidade de Deus. Ah, meus irmãos, mas aquela conversa de Deus, por meio de um redemoinho, foi marcante para a vida de Jó. Assim, o que Jó declara aqui é bem profundo para nós. Anteriormente ele conhecia Deus unicamente por ouvir falar, mas agora ele experimenta a revelação e a presença de Deus em sua vida. Foi necessário ele passar por todas essas coisas para que ele tivesse um conhecimento melhor de Deus. Isso fez com que Jó, meus irmãos, admirasse o Senhor. Fez com que Jó reverenciasse ainda mais o Senhor. E fez com que ele reduzisse todas as suas queixas a algo insignificante. Jó reduz todas as suas queixas a algo insignificante. Ele não dá valor para as suas queixas. Por isso, no verso 6, Jó se humilha e se retrata, confessando abominar-se, arrepender-se no pó e na cinza. Jó ficou extremamente envergonhado e arrependido de tudo o que ele falou. Queridos, eu chamo a atenção de vocês para que vejam algo importante e impressionante aqui. A longa jornada do sofrimento de Jó terminou sem explicações recebidas. O livro termina sem explicações. Jó morreu sem saber que houve uma conversa na corte celestial. E que Deus virou para Satanás e disse: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Jó terminou sem explicações, sem saber essas coisas. Mas quando Jó se retrata aqui, é como se ele virasse para Deus e dissesse: Senhor, eu não quero explicações, elas são insignificantes. O que eu tenho é muito melhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e tá bom, eu já entendi, tá perfeito, é o que eu precisava. O Senhor é soberano, o Senhor é o Criador de todas as coisas e dá limite à criação, aos mares, às estrelas. Tudo está no seu devido lugar, porque o Senhor está controlando todas as coisas, o Senhor controla a minha vida. E agora eu percebi isso. É dessa maneira que Jó termina. Jó não termina dizendo: olha, agora a minha dor acabou, agora tudo faz sentido, agora ficou claro para mim o que aconteceu comigo. Não, ele não termina dessa maneira. Jó termina dizendo: os meus olhos viram o Senhor. E como eu me arrependo do que eu falei sobre esse Senhor. Como eu me arrependo do que eu falei. Meus irmãos, Deus não deu explicações a Jó sobre os seus sofrimentos. Sabe o que Deus fez? Deus se revelou a Jó. Deus se fez conhecido a Jó. Deus revelou para Jó a sua sabedoria, o seu controle, o seu poder. Deus se fez conhecido para esse homem. Deus não se defendeu para Jó. Deus se definiu para Jó. Jó, eu sou soberano. Você não vê Deus se defendendo para Jó. Deus se define. Deus faz perguntas para Jó. Quando a audiência é então atendida, Deus faz perguntas. Jó, onde você estava quando eu criei isso, dou limite para isso, organizo isso? Deus está se definindo para Jó como soberano, como poderoso, como criador, o mantenedor, o preservador de todas as coisas. E era tudo isso que Jó precisava, meus irmãos. E é tudo isso que nós precisamos. Nós precisamos do Deus que se revela para nós, que se faz conhecido para nós por meio da Tua Palavra. O Deus que nos diz inúmeras vezes que Ele é soberano, que Ele é o Criador, que Ele nos preserva, que Ele cuida de nós, que Ele cuidou de nós no ano de 2025, que Ele cuidará de nós no ano de 2026, que nós iremos passar por dificuldades, mas lá estará Deus em todas elas, para nos sustentar, para segurar em nossas mãos. Ele não nos dará as explicações, mas Ele estará conosco, Ele se fará presente conosco.
Ainda que todos nos abandonem, lá estará o Senhor. Quando você estiver sozinho, chorando no seu quarto, sozinho você não estará, porque lá Deus estará com você. Ele se revela, Ele se faz conhecido, Ele se fez conhecido. Jó percebeu, meus irmãos, que Deus é soberano e controla muito bem toda a sua criação. Nada do que Ele fez funciona de maneira aleatória. Nada escapa dos seus olhos e do seu controle. Jó teve essa revelação de Deus. O cerne, então, de toda essa retratação está no fato de Jó ter percebido que com as suas lutas, provações e males, Deus lhe deu o privilégio de ser conhecido melhor por esse homem. E isso mudou completamente as prioridades desse homem, que já não era mais obter respostas do Senhor. Toda a dor e sofrimento que ele enfrentou foi pedagógico para ele. Como vimos no versículo 3, nem sempre nós entenderemos o agir de Deus. Haverá momentos que nos faltará explicações, nos faltará teologia, mas não nos faltará Deus. É isso que Jó nos ensina. Nos faltará todos os recursos, todas as coisas, mas não nos faltará Deus. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele tem feito com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O bem maior é sermos parecidos com o seu Filho, Ele está nos conformando à imagem do seu Filho, Ele está conosco, Ele é Deus conosco. Por vezes, irmãos, nos faltam explicações, mas não podemos nos queixar de nos faltar a revelação de Deus. Ele se revelou a nós de maneira especial. Por meio da sua palavra, Ele se faz conhecido. Deus se faz claramente conhecido em Cristo Jesus. Nele, a sua bondade para conosco é revelada. Em Jesus Cristo fica muito claro que Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é bondoso. Na morte de Cristo fica clara a soberania de Deus, a bondade desse Deus e o plano maravilhoso que esse Deus tem para o seu povo. Deus se revela a nós. Isso nos ensina, meus irmãos, que os momentos de dificuldades na nossa vida, por piores que sejam, são excelentes momentos para aprendermos mais sobre Deus. E é bem provável que as dificuldades e as enfermidades sejam bem mais úteis aos servos de Deus que as bonanças da vida. Elas são muito mais úteis do que as bonanças da vida. C.S. Lewis diz que Deus nos sussurra nos nossos prazeres. Deus fala conosco em nossa consciência. Mas olha o que C.S. Lewis diz. Deus grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar um mundo surdo. São as dores, irmãos, as dificuldades. Paul Washer diz que bendita é a fraqueza que nos faz depender de Deus e que nos tira toda a esperança em nós mesmos e na humanidade. Bendita é a fraqueza que Deus coloca em nós, que nos faz olhar para Ele e depender dEle. Há pessoas que têm o seu relacionamento com Deus totalmente mudado quando passa por uma dificuldade, por um desemprego, quando a empresa quebra, quando a enfermidade vem, quando a morte vem a um familiar. Tem pessoas que são mudadas radicalmente por Deus quando essas coisas acontecem. Deus usa, irmãos, todas essas coisas para trabalhar em nós e através de nós. A belíssima verdade é que em momentos de sofrimento nós somos mais sensíveis para percebermos o derramar do maravilhoso amor de Deus por nós através do seu Filho. Nesses momentos nós somos mais sensíveis para perceber que nós vivemos em um mundo quebrado. Para a gente perceber que a gente não vive num mundo que está perfeito, ele está quebrado. Enfermidades vêm para nos mostrar, olha, vocês vivem em um mundo quebrado, vocês estão peregrinando para novos céus e nova terra. Realidade onde não haverá dor, sofrimento, lágrimas, enfermidades, é a do novo céus e nova terra. Aqui não. São nesses momentos que nós crescemos em maturidade, ou seja, há um benefício supremo em tudo o que acontece. Deus está sempre no controle soberanamente, Ele fará com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem para o nosso bem. Aplicações práticas, irmãos. A longa jornada de Jó terminou com rendição. É assim que Jó se encontra aqui. Ele diz, olha, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
esse homem está rendido diante de Deus. Façamos isso, irmãos, no final deste ano de 2025. Terminemos esse ano rendidos aos pés do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, que os nossos planos não são os melhores, que eles podem sim ser frustrados, e que não há problema nisso. Reconhecendo, meus irmãos, as nossas limitações, confiando na soberania do nosso Deus, valorizando quem Deus é, valorizando Deus mais do que as explicações que Ele pode nos dar, descansando na sua graça, olhando firmemente para Cristo. É assim que nós devemos terminar esse ano, e é assim que nós devemos entrar no próximo ano, rendidos ao Senhor. Esse é o melhor lugar para estar, aos pés do Senhor. Entremos em 2026 não apenas com planos, mas com convicções bíblicas, que nos humilham e que nos ensinam quem nós somos e quem Deus é. Ele é soberano, irmãos. Ele cuidou de nós em 2025, Ele cuidará de nós em 2026. Ele é justo, Ele é bom em tudo o que Ele faz. Por pior que seja a situação, Ele é bom em tudo o que Ele faz. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar?